A primeira separação e seus medos. Olá, eu sou Yara Restini, eu tô aqui para ajudar você a sair da relação que não te faz feliz. Eu passei por dezenas de separações, entre elas 7 divórcios, e eu quero mostrar que é perfeitamente possível se separar do jeito certo e abraçar toda a felicidade reservada para você no universo. Nesse vídeo eu vou falar sobre os medos na primeira separação. Deixa eu contar para você a história do meu primeiro casamento e a minha primeira separação. Eu ainda fazia cursinho quando eu conheci o Chico. Eu havia saído de um namoro de 5 anos e eu era muito apaixonada pelo Billy. E ele terminou comigo e logo apareceu namorando outra pessoa. Bom, sem esperança, de reatar o namoro, eu comecei a namorar o Chico. E assim eu esqueci o outro e me apaixonei por ele. Depois de 2 anos de namoro, a gente ficou noivo, com uma grande festa na minha casa, com direito a buffet, garçons, roupas feitas por um costureiro de São Paulo, famoso. E eu fui fazendo o meu enxoval todo pomposo. Eu enchi uma parede inteira de armários com lençóis de percal, de cetim, jogos de banho caríssimos, e camisolas importadas e serviço de mesa para jantares, como se eu fosse viver em um verdadeiro castelo. Como a gente era muito conhecido na cidade, tanto eu quanto ele, foi toda uma torcida em cima da coisa toda. E quando a gente marcou a data do casamento, todo mundo queria ser convidado. Então a festa foi aquela coisa, foi em um clube com 500 pessoas, toda cheia de detalhes, com uma banda de São Paulo, com o fotógrafo mais requisitado pelas noivas na época. As roupas foram feitas em São Paulo também pelo tal costureiro do noivado. E foi aquela pompa. O costureiro veio para minha casa, veio para minha cidade, se hospedou na minha casa só para me vestir. Eu me sentia a verdadeira princesa deslumbrada. O Chico era engenheiro e trabalhava como inspetor de obras, sabe? Que fazia laudo de inspeção e tal. E cuidava da fazenda de algodão da família dele, ajudava o pai a cuidar da fazenda. Ficava perto daqui de Ribeirão. E eu acompanhei, com ele a implantação de uma granja na fazenda que ele quis fazer e também a formação de um apiário. A gente fez juntos, as casas das abelhas. Foi muito divertido até construir, o apiário. Só que tinha um lado nada divertido no meu dia a dia. Como eu fazia faculdade de odontologia, ela era período integral, eu ficava o dia inteirinho na faculdade. Então exigia que eu ficasse estudando à noite. Aí ele saía sozinho, chegava de madrugada. Raramente a gente saía junto, só nós dois, porque tinha sempre um amigo que ele não desgrudava. Então não tinha espaço nenhum para momentos assim nossos. Final de semana a mesma coisa, era grudado nesse casal e um outro também. E era um tal de todo mundo ir para a corrida de motocross e tinha que ir a viajar atrás dessas corridas todas. Eu odiava aquilo lá. E as piores coisas nem eram essas. Ele não tinha relações sexuais comigo. Esse problema já começou na viagem de lua de mel. Ele não teve vontade de transar na lua de mel. E quando eu questionei, o que estava acontecendo, ele tinha bebido e simplesmente virou uma briga que ele quebrou o quarto inteiro do hotel. A viagem, que duraria 10 dias, durou só 3 dias, E a gente veio embora depois do maior vexame
que eu passei na minha vida. Quando eu cheguei na minha cidade, eu quis dar uma passada na casa dos meus pais. Eu queria contar o que aconteceu e queria dizer que eu queria voltar para casa. Só que quando eu cheguei lá na casa dos meus pais, minha mãe tinha já desmontado o meu quarto, sumido com tudo que tinha sido meu e doado até o meu piano, que eu tinha deixado lá porque não cabia na casa pequenininha, né, que eu fui morar com o Chico. Eu sempre tive muito problema de relacionamento com a minha mãe. Eu não me sentia aceita por ela, né? Ela era bem fria e ríspida comigo. E quando eu vi o alívio que ela estava, quando ela me viu fora de casa, casada, eu peguei, vi tudo aquilo, eu não tive coragem de contar o que tinha acontecido na lua de mel. Meu pai sentiu que alguma coisa estava errada comigo, sabe? Ele perguntou, ele chegou a perguntar. Mas eu fiquei calada, eu disse que estava tudo bem, que só tinha dado vontade de voltar da viagem antes, porque pra gente já viver direto na nossa casa. E assim eu fiquei casada por 2 anos. A cada 3 meses, mais ou menos, ele tinha o mesmo surto do hotel e ele quebrava a casa inteira. Depois ele repunha as coisas quebradas, comprava tudo de novo. Algumas vezes, até o carpete eu tive que trocar. Eu não sei como ele fazia para destruir o carpete. Teve uma vez até que a tampa da máquina de lavar, que era de ferro, sabe, a antiga, precisou ser trocada porque ele tinha destruído na vassourada. Coisa de louco. O técnico da Brastemp me perguntava, assustado, quando ele foi lá, o que tinha acontecido. Aí eu falei, não sei, alguém entrou, invadiu a casa. E eu cheguei e estava desse jeito. Dava até vergonha de falar que meu marido tinha acabado com a máquina na vassourada, né? Fora que ele não colocava dinheiro na casa. A gente vivia da mesada dos meus pais, que era dada por eles para mim, para eu poder usar ali para coisinhas pessoais. Mas no final, era a minha mesada que tinha que suprir. E muitas vezes, na minha geladeira, tinha apenas os ovos e o leite que ele trazia da fazenda. Fora que ele falava que não queria ter filhos de jeito nenhum. Aí eu pensava assim, bom, só se for por obra do Espírito Santo, né? Porque sexo eu tinha uma vez a cada 3 meses apenas. Era uma coisa assim estranha. Durante esses 2 anos, eu me torturava dizendo para mim mesma que eu tinha casado pro resto da vida. Que separação estava fora de cogitação, que eu tinha que aguentar aquilo, que quem sabe um dia ele não ia parar de fazer aquela destruição. Eu pensava na vergonha que eu ia sentir das pessoas, da sociedade em geral, do tanto de perguntas, né, curiosas que eu ia ter que responder para as pessoas todas, né? E eu pensava que se eu me separasse, ninguém ia me querer depois. Nenhum cara legal ia se interessar por mim, pelo fato de eu já ter sido casada. Eu achava que eu ia ter perdido o meu valor como mulher, como pessoa, como companheira. Na minha cabeça, na época, ser separada ia ser o meu fim. Um fracasso que ia ficar como uma marca, uma mancha na minha vida. Que eu ia sofrer um preconceito enorme, que eu ia ficar marcada, como se eu tivesse um carimbo na testa de baixo valor por ser separada. Um dia, quando a quebradeira da casa incluiu até portas de vidro e ele partiu para cima de mim, eu fugi pela rua e eu fui apoiada por uma vizinha que costumava ouvir, né, o bafafá. Aí ela falou, entra aqui. Me deu um copo de água com açúcar, né, e falou para eu ligar para alguém, para pedir ajuda, para pedir socorro. Eu não sabia o que fazer porque ninguém, nem da minha família, nem da família dele, ninguém sabia
que aquilo acontecia. Eu decidi ligar para os meus sogros. Eles eram pessoas muito boas, mas muito moralistas, julgadores, sabe? Achando sempre que eu estava aquém para fazer parte da família. Então era sempre uma cobrança estranha. Então eu quis que eles viessem ver com os próprios olhos a destruição que o filho deles fazia direto. Eles vieram na mesma hora. Eles me encontraram, né, na casa da vizinha, e quando eles entraram comigo na minha casa, eles começaram a chorar. Eles chegaram lá, além de toda a quebradeira, a gente tinha um gato, esse gato, isso foi até engraçado, esse gato quando viu aquela bagunça, ele saiu fazendo cocô em todo lugar, fez cocô na pia, em cima da geladeira, virou gente, na hora não deu para eu rir, mas agora, décadas depois, foi muito engraçado esse gato. Aí eles me levaram para casa deles e foram falar com o Chico, me deixaram lá, foram falar com o Chico. Daí a 2 dias eles disseram que ele estava disposto a passar por tratamento psicológico, psiquiátrico, sexólogo, que estava disposto a parar de beber e me prometeram mundos e fundos. Eu esperei ele arrumar a casa de novo para poder voltar para casa, né? Até então fui ficando na casa dos meus sogros. Depois de uma semana era Dia dos Pais e a gente foi almoçar na casa dos meus pais. Quando a gente chegou do almoço, ele me forçou a ter relação com ele. Foi uma espécie de estupro, apesar dele ser meu marido. E ele dizia assim para mim: não é isso que você quer? Não é disso que você reclama? Foi horrível. Aí ele caiu no sono e eu então arrumei 2 malas. Aí eu liguei para o meu pai, aos prantos. Meu pai não sabia de nada. Aí eu liguei para ele falando: por favor, vem me buscar. Eu não precisei falar mais nada. Apesar do meu pai não saber, né, o que acontecia, ele intuía que alguma coisa muito errada estava acontecendo no meu casamento. Chegando na casa dos meus pais, eu contei tudo para eles e eles choraram junto comigo. A casa onde eu morava com o Chico, eu tô rindo do gato até agora. A casa onde eu morava com o Chico era dos meus pais e ele deu o maior trabalho para desocupar a casa. Ele se recusava a me dar as minhas coisas, ele não me devolveu. Ele se recusou até a me devolver a minha cachorra. Eu fiquei só com as coisas das 2 malinhas que eu tinha feito quando eu pedi para o meu pai me buscar, que eu fiz às pressas, né? Então eu tive que comprar tudo de novo. Como eu era muito nova, muito imatura e ainda dependente, eu ainda estudava, né? Não trabalhava. Eu tive que permanecer na casa dos meus pais. Eu fui pressionada pela família dele, pelos amigos em comum. Mesmo depois de todo mundo saber o que acontecia, eu fui pressionadíssima, inclusive pelo advogado que cuidou da papelada de separação, já que ele impôs aquele advogado, amigo dele. Ele chegou a ameaçar reivindicar bens dos meus pais, já que a gente era casado com comunhão universal de bens. Eu acho que eles, sei lá, tinham medo, né, que eu quisesse interferir na posse da fazenda deles, sei lá. Então eu disse para o advogado que a comunhão de bens não era para isso não, que eu não estava nem aí para os bens deles. Eu só queria ficar livre daquela pessoa e nada mais. Então quando eu me vi livre, tudo assinado, meu Deus, que alívio! E em seguida eu descobri bem rápido que eu não tinha perdido meu valor. Eu continuava sendo abordada, paquerada, respeitada, desejada. E eu gostei de estar desimpedida para paquerar e escolher um novo amor. Nessa história, a gente vê que muitas coisas podem motivar você a escolher errado. No meu caso, eu amava outra pessoa para começar. Então eu agarrei a opção do Chico, né, que apareceu, para tentar esquecer, né?
Muitas coisas podem motivar a se encantar com o que não importa, né? Nesse caso, o meu encantamento com a pompa toda do noivado, do casamento e o enxoval e o significado social, né? Ao invés de eu me preocupar com a relação em si, com a índole, né? E o estado emocional da pessoa. Então, algumas coisas podem motivar a gente a conduzir errado, nesse caso, sem impor os meus gostos, minhas preferências, sem respeitar os meus limites, sem manter os meus sonhos e os meus desejos, ter filho, por exemplo, né? Muitas coisas podem manter você em uma relação infeliz por causa de crenças limitantes, medos, carências, autodesrespeito, autodesvalorização. Por que você se mantém em uma relação infeliz? Pode ser que você acha que é o que você merece. Pode ser que você acha que relacionamento é assim mesmo. Eu achava isso, que eu tinha que aguentar. Pode ser que você ache que não tem o direito de questionar, de desistir da relação, assim como eu, de decepcionar as pessoas. Você tem medo de ser julgada pelas pessoas, pode ser isso. Você é pressionada pela família, né, a permanecer na relação, pode ser isso. Pode ser que você tenha medo de não aguentar o sofrimento da separação, não se sentir capaz de aguentar. Você pode achar que sair do relacionamento não vai... Se você sair, não vai encontrar outro amor. Você pode achar que não existe vida depois da separação. O que você precisa fazer para conseguir se libertar dessas crenças todas que ficam limitando você? Uma coisa que você precisa fazer é cuidar dessa sua ideia de não merecimento. A gente carrega essa sensação desde a construção da nossa autoestima, que acontece lá na infância. Quando criança, você pode ter se deparado com situações que não corresponderam ao que você esperava ou precisava. E como a criança mede a autoestima, o tamanho dela, o valor dela pela reação dos adultos em volta dela, né? E ela coloca sempre a culpa das faltas que ela sente em si mesma, como se ela não fosse capaz. Então pode ter ficado aí em você essa ideia de que você não teve o que queria ou o que precisava porque você não merece. E isso na sua vida adulta faz você ter essa crença que te limita e que faz você aceitar que merece menos do que merece de verdade. Outra coisa que você precisa fazer é observar como você construiu a ideia de relacionamento aí na sua mente. Se você, durante a sua infância e adolescência, assistiu na sua casa um relacionamento infeliz ou doentio, onde coisas ruins, manipulações, desrespeitos, agressões eram toleradas pela sua mãe ou pelo seu pai, ou mesmo você pode ter assistido modelos parecidos de casais bem próximos à sua família e passou a acreditar que é assim que é normal, né? Passou a acreditar que relacionamento é assim mesmo. Afinal, é o que você conhece na sua vida. Só que é preciso entender que aquilo eram as escolhas daquelas pessoas. E os relacionamentos não precisam ser daquele jeito. E que agora, adulta, você pode escolher como é o relacionamento que você quer. Outra coisa importante a fazer é se libertar da opinião das outras pessoas. A vida é sua, a sua vida pertence a você. Se libertar do medo de ser julgada pelas pessoas. O julgamento delas não tem nenhum valor real. É você que dá esse valor aos julgamentos. Outra atitude importante é se libertar do preconceito da família diante de uma separação. Porque olha, vem cá, não são as pessoas da família que vivem o que você vive no dia a dia da relação. É preciso resistir
a essas pressões, sabe? Porque ninguém está na sua pele. Além disso, muitas vezes você fantasia reações de pessoas da família, tem isso também, e acredita que vai acontecer do jeito que você imagina. Outra coisa que você precisa fazer é cuidar da fantasia de não aguentar o sofrimento da separação. Tenha em mente que ninguém morre de separação. É dolorido? É sim. Quando você separa, dói por um tempo, mas permanecer numa relação infeliz dói todos os dias. E olha, se você acha que se você sair do relacionamento não vai encontrar outro amor e que não existe vida depois da separação, pega a visão dessa ideia. Lembra quando você era criança e quando você olhava o horizonte, né? Parecia que o mundo acabava ali, naquela árvore que estava ali. Parecia que acabava naquela referência ali, né? Naquele morro, naquela casa. Aí quando você ia até lá, você via que continuava e que era muito além, né? Com outras árvores, outros morros, outras casas. E não tinha fim, né? Aí você chegava lá, não continuava, não tinha fim. Então é mais ou menos daquele jeito que você vê a separação, como um horizonte olhado, né, na infância, como se depois daquilo não tivesse mais nada. Só que quando você chega ali, a sua vida continua com outras pessoas, outros jeitos de ver a vida, outros homens, outros acontecimentos, outros amores. Sim, existe vida depois da separação e nessa vida estão incluídos outras vivências, outros amores, muitos deles muito melhores do que você teve até agora. Nessa vida pós-separação pode estar o pote de ouro do pé do arco-íris, que é a sua felicidade. E essa sua felicidade é só sua, está reservada só para você, pelo universo. E ela pode ser do jeito que você escolher. Se você se separa do jeito certo, você fica maravilhosamente bem, seja qual for a sua escolha. Ah, eu quero ficar um bom tempo sozinha. Você consegue. E se sentindo feliz com você mesma. Ah, eu quero encontrar um novo amor. Logo, você consegue. E com chance muito maior de escolher acertadamente, de se proteger mais ao conduzir as suas novas histórias. Saindo fora mais rápido e com mais facilidade, se elas não trouxerem felicidade para você. Porque tratando do seu amor próprio, compreendendo de que forma as suas travas internas te atrapalham aí, conseguindo ter uma visão mais clara, mais realista sobre os seus relacionamentos e conseguindo conduzir bem o seu dia a dia, ao se separar do jeito certo, o caminho fica seguro, fica mais leve, sabe? Abre as possibilidades do universo aí para você. Eu tenho um curso que ensina justamente a se preparar para uma separação de sucesso. Sim, é possível ter uma separação de sucesso. Mas o que é uma separação de sucesso, Yara? É aquela que traz a liberdade de ser feliz, sem culpas, sem problemas, sem guerras, sem constrangimento, sem ficar mal, sem ficar refém de nada e nem de ninguém. Uma separação de sucesso é aquela que fica resolvida totalmente dentro de você e que não deixa rastro nocivo nenhum para ficar provocando mal-estar entre as famílias ou entre os amigos. Pensa numa convivência pacífica entre todos e você livre e solta para levar a sua vida em paz, seja qual for o modo que você quer levar a sua vida, sabe? Isso é perfeitamente possível, eu sou a prova viva disso. Eu tive muitas separações, além das 7 oficiais,
e eu vivo em perfeita harmonia com todos à minha volta, inclusive com alguns dos meus ex. E olha, eu tenho uma paz interior que não tem preço. E eu vou deixar para você uma dica. Faz uma lista dos seus medos mais profundos ligados à separação. Depois, tenta separar esses medos em duas listas. Em uma lista, você coloca os medos que nascem da sua imaginação. Na outra lista, você vai colocar as ameaças reais, que não dependem da sua imaginação. Então, por exemplo, medo de nunca mais encontrar alguém. Esse é um medo da lista imaginária, né? Porque é o medo que se forma aí na sua imaginação, porque você não tem uma bola de cristal aí mostrando assim que nunca mais você vai ter alguém, tá? Por exemplo, medo de ficar sem o seu carro, já que o carro está no nome dele. Essa é uma ameaça real. Então, vai ficar na lista das ameaças reais. Você vai ver que a grande maioria dos seus medos vai ficar aqui na primeira lista, que é a dos medos imaginários. E esses medos dependem apenas da sua decisão de parar de alimentar essas fantasias. A segunda lista vai mostrar as ameaças que vão precisar dos seus cuidados. E eu garanto para você que pelo menos os tamanhos dessas ameaças reais também estão aumentados pela sua imaginação, restando pouquíssimas, mas pouquíssimas mesmo, ameaças que você vai precisar cuidar com mais atenção. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter ajudado você a chegar um pouco mais perto da felicidade que está reservada para você no universo. Obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.